Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar sobre a lição número 5, a boa notícia do juízo. Qual seria essa boa notícia? Logo mais iniciaremos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai querido, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Perdoa-nos por nossas falhas, pecados cometidos contra Ti, livra-nos de todos os males, nos auxilie, em nome de Jesus, imploramos e desde agora te agradecemos. Amém. Bom, lição número 5, boa notícia do juízo. O verso para memorizar: dizendo com voz forte ou com grande voz, temam ou temei a Deus e deem glória a Ele. Pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, fala do temor a Deus, a necessidade de glorificá-lo, a questão do julgamento, a hora do juízo e a necessidade de adorar ao Deus Criador, ou seja, a invocação de Deus como Criador do universo, em um contexto em que, por mais evidências que se tenha a favor da existência desse ser inteligente, ainda continua sendo negado por muitos, né? E a imagem é das 3 mensagens angélicas, não é? E aqui nós temos o tempo acabando, né? O tempo está acabando. Perdão. As mensagens, a necessidade da urgência da mensagem, porque estamos no final, né, da história desse mundo. A lição de sábado nos diz o seguinte: se há uma coisa sobre a qual a Bíblia sempre foi clara, é o fato de que Deus é um Deus de juízo. E mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a justiça tão deficiente nesse mundo será feita pelo próprio Deus, o juiz de toda a terra. Pensamento assustador, não é? Ter que prestar conta de si mesmo diante de Deus, que sabe as coisas mais profundas e que vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou más. Contudo, no fim, o juízo revela a bondade e a graça de Deus e que Ele é justo e misericordioso no modo como lida com os salvos e mesmo com os perdidos. Nessa semana vamos explorar os temas mais profundos do juízo em relação ao grande conflito que assola o universo. Examinaremos especialmente o que acontece quando o povo fiel enfrenta o inevitável juízo vindouro. Então, vamos lá, lição de domingo. O significado da hora do juízo. O Apocalipse se concentra no clímax da antiga controvérsia entre o bem e o mal. Lúcifer, assim como é conhecido, né, até hoje, né, o anjo rebelde, ou seja, o Ha-Satan, o adversário, que nós entendemos que é Satanás, Ha-Satan, o anjo rebelde, desafiou a justiça, a legitimidade e a sabedoria divina. Alegou que Deus era injusto e parcial na forma como governava o universo. O juízo final do Apocalipse está no centro desse conflito sobre o caráter de Deus. Apocalipse 14:7 diz: temam a Deus, né? Nós já lemos o verso, e ele fala: porque logo após a boa nova sobre o evangelho eterno, a mensagem do primeiro anjo fala sobre o juízo de Deus? O que o evangelho eterno tem a ver com o juízo? O evangelho eterno é o próprio evangelho do juízo. E nós vamos ver isso no Apocalipse. O evangelho e o juízo, ambas partes da mensagem do primeiro anjo, estão inseparavelmente entrelaçados. Se não fosse pelo evangelho eterno, não teríamos esperança no juízo. O evangelho eterno é, de fato, nossa única esperança no juízo. Não há dúvida de que parte do conteúdo do evangelho é a proclamação do juízo. O evangelho eterno, o resumo do evangelho eterno, na realidade, é o próprio tema do juízo, não é? O evangelho existe justamente por causa do juízo. A boa notícia é que Deus há de salvar aqueles que se entregam a Ele e há de condenar aqueles que se rebelam contra Ele. O julgamento revela a justiça e a misericórdia de Deus, diz sobre seu amor e sua lei, fala de sua graça para salvar e seu poder para libertar. O juízo é parte da solução divina, definitiva para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz, ao passo que no juízo revelará que fez tudo o que era possível para nos salvar.
os registros infinitos, minuciosos, exatos e detalhados, infinitos, minuciosos, exatos, detalhados do céu. Os minuciosos basicamente são os detalhados, né? E a minúcia, ela tem muito a ver com a exatidão, né? Então são basicamente sinônimos aqui, né? Muito parecidos os termos, né? Somos tão preciosos para Deus que todo o universo faz uma pausa para considerar as escolhas que fizemos à luz dos apelos do Espírito Santo. Então vamos lá, Apocalipse 14, 7, e vamos pensar na relação disso com o Evangelho Eterno. Vamos lá. Bom, nós já conhecemos o contexto de Apocalipse 14, das outras lições, não é? E aí nós temos o seguinte: vi outro anjo voar pelo meio do céu. Outro anjo voando. Tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o Evangelho Eterno e que precisa de um alcance universal. E aí esse anjo que está andando com o Evangelho Eterno, veja, esse anjo que está voando com o Evangelho Eterno, ele fala, ora, se ele está andando e tem o Evangelho Eterno e fala, ele está falando sobre o quê? Obviamente ele está falando sobre o conteúdo do Evangelho Eterno. E ele diz com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, o que o segundo anjo diz tem a ver, se você olhar, ele tem a ver com o Evangelho Eterno, ele tem a ver com esse Evangelho. Então, basicamente, a Bíblia toda ela fala do quê? A necessidade de temer, de honrar, de glorificar a Deus, de respeitá-lo, né? Toda a queda vem justamente de não se dar a devida glória a Deus, não dar o devido respeito a Deus, não temê-lo da forma adequada, né? E não entender que Deus tem um juízo, tem um julgamento, né? Existe a condenação àqueles que se rebelam. Então essa é a necessidade. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso nos remete à criação de Deus. Ou seja, isso nos leva lá ao Gênesis, né? Ao Bereshit. Ou seja, a história de Deus criando o mundo, colocando Adão e Eva lá, eles se rebelando contra Deus, não dando a devida glória que Deus merecia, não dando o devido temor, respeito que Deus merecia, e isso trouxe a queda a eles. E de lá para cá, basicamente, se você olhar, essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem da cruz. Cristo veio nos salvar da maldição da lei, ou seja, da condenação em virtude do quebrantamento, da desobediência à lei, da transgressão da lei, não é? Então, basicamente, esse é o Evangelho. E aí o segundo e o terceiro anjo, eles têm uma mensagem relacionada a essa primeira. Então, ele fala, olha, aquele que segue isso que está aqui, é aquele que vai ter Deus como seu Salvador e Senhor. Estará entre os salvos. Agora, os versos 8 e 9, eles já falam daqueles que se rebelam contra Deus. Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então ele fala, olha, independente do que vier a acontecer com aqueles que temerem a Deus, darem a devida glória a Ele, que vierem a pregar e entender que existe um juízo, existe um julgamento de Deus, existe a necessidade de adorá-lo, e adorar a Deus não é só ficar cantando, como muita gente acha, né? Eu levanto a mão, eu estou adorando a Deus, eu canto, eu estou adorando a Deus. A adoração é uma completude de atitudes, né? É um conjunto de atitudes que nós fazemos em relação a Deus, ter a Deus como nosso Senhor nos nossos pensamentos, palavras e ações. Isso é realmente adorar a Deus, não é? Não é simplesmente falar que ama a Deus, é adorá-lo em espírito e verdade. E aí o anjo fala, olha, existe o outro grupo que persegue esse grupo. Nós já lemos, né, em Apocalipse 12, nós já lemos em Apocalipse 13. Ou seja, é o grupo que é perseguido. Mas aí o anjo, depois que ele faz o alerta ao povo para que se arrependa e aqueles que já seguem a Deus para que continuem seguindo,
Fala, olha, a Babilônia, essa grande cidade que contaminou a mensagem, que contaminou a noção de Deus para o mundo, que deu a beber do vinho da ira da sua fornicação ao mundo, ela cai. Ela tem o seu momento de auge, mas ela vai cair. Ela cai. E aí, o terceiro anjo diz o que? Olha, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, ou seja, se alguém compactuar com o que Babilônia faz, se alguém compactuar com o que a besta vier a fazer e aceitar, seja concordando ou não, alguns aceitam por concordarem com a mensagem da besta. Outros não concordam, mas não têm a devida firmeza para se opor à mensagem. Então, ele fala que esses beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo, enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, veja. Então, essa é a mensagem. O primeiro anjo, ele vem e resume esse evangelho eterno com esses dizeres. Veja, ele está voando tendo o evangelho eterno para proclamar. Ora, se o evangelho eterno é para proclamar e logo mais ele diz isso aqui, então essa é a essência do evangelho que ele está pregando. Essa é a essência. Ou seja, o que é temer a Deus e glorificá-lo porque vinda é a hora do seu juízo? É entender que a única forma de não sermos condenados nesse juízo é reconhecendo a Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que Deus é não apenas nosso Salvador, mas nosso Senhor e que devemos obedecê-lo, nos entregarmos a Ele, permitir que Ele mude a nossa vida. Isso é a essência do Evangelho. Então, quando ele fala temer a Deus, dar glória porque vinda é a hora do seu juízo e adorar ao Deus Criador, nisso aqui já está subentendido o quê? O sacrifício de Jesus, porque aqui é o resumo de toda a história do mundo. Ou seja, adorar ao Deus Criador, e a queda começou lá desde o começo da criação. Existe um julgamento, existe um juízo. Adão e Eva ficaram sabendo desde o início das consequências dos seus atos de rebeldia. A necessidade de temer, de honrar, de respeitar a Deus, inclusive a Bíblia fala com temor e tremor, e dar a devida glória a Deus, glorificá-lo com nossos pensamentos, palavras e ações. Então, basicamente, essa é a essência do Evangelho, ou seja, temos a graça de Jesus em nossa vida, sim, mas não devemos nos esquecer da necessidade da obediência, que aquele que é salvo por Deus recebe o poder para lutar contra o pecado e gradativamente vencer nessa luta contra o pecado. Então, o Evangelho e o juízo, ambas as partes da mensagem do primeiro anjo, estão inseparavelmente entrelaçados. Se não fosse pelo Evangelho eterno, não teríamos esperança no juízo. O Evangelho eterno é de fato nossa única esperança no juízo. Não há dúvida de que parte do conteúdo do Evangelho é a proclamação do juízo. Obviamente, a necessidade de um julgamento, que Deus há de julgar a todos, não é? Durante esse juízo, os mundos não caídos verão que Deus fez tudo o que pôde para salvar o ser humano. O julgamento revela a justiça e a misericórdia de Deus. Diz sobre seu amor e sua lei. A Bíblia fala que a justiça e a misericórdia se encontraram, se abraçaram, ou seja, elas tiveram uma união perfeita. Fala da sua graça para salvar e seu poder para libertar. O juízo é parte da solução divina, definitiva para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz, ao passo que no juízo revelará que fez tudo o que era possível. Somos tão preciosos para Deus que todo o universo faz uma pausa para considerar as escolhas que fizemos, à luz dos apelos do Espírito Santo. Segunda-feira, o juízo e a misericórdia de Deus. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. A justiça declara: o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, o que restou para ele? A morte. Tanto que se tornaram mortais. Não é?
Então, quando Deus retira deles a possibilidade de se utilizar da árvore da vida, Deus está dando o salário do pecado. Ou seja, eles se tornam mortais e fatalmente em algum momento da vida eles iriam morrer, fosse de causa natural, fosse de algum resultado de uma outra transgressão, como no caso de Caim, que retirou a vida do seu próprio irmão. Então, a partir daí, nós vemos que o ser humano estava fadado à mortalidade e também fadado a sofrer injustiça, que foi o caso de Caim e Abel. Abel não havia feito absolutamente nada para merecer que seu irmão tirasse a sua vida. Então, nós vemos aí a injustiça. Então, o ser humano estava fadado à morte, estava tanto por causas naturais, de velhice, por doença, ou até pela transgressão de uma outra pessoa. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Adão e Eva mereceram a condenação, estavam cientes do que aconteceria e ainda assim erraram. De lá para cá, uma sucessão de erros fizeram com que o ser humano continuasse numa vida de pecado, uma sucessão de erros, deles e nosso. Nós não podemos simplesmente usar a justificativa de que temos a natureza pecaminosa como se Deus não concedesse poder para lutar contra essa natureza. Isso é retirar de nós a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Então, nós temos responsabilidades pelos atos que cometemos. Por isso, a graça é um dom imerecido. Por quê? Mesmo tendo o poder, muitas vezes nós caímos. Por isso, definitivamente, não somos merecedores. Mesmo tendo o poder de Deus, há momentos que vamos cair. É óbvio que, quando você aceita Deus e Ele transforma, você não vai ficar caindo muitas vezes, constantemente, toda hora, obviamente. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que não tem o poder de Deus, que rejeita o poder de Deus. Mas, eventualmente, ainda assim, nós caímos. E por isso a graça é um dom imerecido. Se a lei pudesse ser alterada ou abolida, seria desnecessário que Jesus morresse. Eu creio que isso é evidente quando nós vemos a Bíblia em seu conjunto, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aí nós percebemos que se houve todo esse planejamento para o plano da salvação do ser humano, é porque havia uma necessidade de reparação em virtude da transgressão da lei de Deus. Como somos julgados? Que relação há entre obras e salvação? Apocalipse 20, verso 12. Vamos ler o comentário da lição. Nossas obras revelam nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. Nossas obras revelam nossas escolhas. Infelizmente, há muitos, tanto no meio evangélico, como às vezes até em nossas fileiras, que dizem assim: eu peco porque estou irremediavelmente condenado ao erro por causa da minha natureza pecaminosa. Não. A Bíblia fala que não nos vem tentação que não seja humana. Junto com ela, Ele também provê o escape. Então, nós não podemos simplesmente jogar isso como se fosse algo que não pudéssemos nos livrar. Ao menos não como regra. Como regra, se o cristão aceita a Deus e continua com a mesma vida que ele tinha antes de aceitar a Deus, em pecado voluntário, deliberado, constante, então não há mudança. Então ele não deixa o poder de Deus, ele ou ela, não deixa o poder de Deus atuar. A pessoa não está deixando o poder de Deus atuar em si. Então, há um grande problema com esse pensamento. Eu pego porque eu tenho a natureza pecaminosa e estou irremediavelmente condenado a errar. Não é bem assim, não. O poder de Deus, Ele nos dá condições de lutar. Ainda que eventualmente venhamos a cair, e obviamente temos que pedir perdão a Deus por isso, nesse momento nós vamos fazer o quê? Continuar buscando o poder para nos livrar daquele mal. E não usar aquilo como justificativa para continuar no erro, não é? Então, nossas obras revelam nossas escolhas. Nós escolhemos se teremos o poder de Deus a nos transformar ou não. E nossa lealdade a Deus. Porque senão não haveria como falar em escolha. Estaríamos o quê? Nós teríamos um determinismo. A partir do pecado de Adão e Eva, haveria um determinismo. Ou seja, estamos irremediavelmente condenados ao pecado voluntário, constante, à rebeldia. E não é assim que funciona.
De acordo com Efésios 2, 8 e 9, somos salvos pela graça mediante a fé. E esse processo é o dom de Deus. Graça e fé, e isso, tanto graça como fé são femininos, e o isso é masculino. Então, isso não vem de vós. Então, ele está falando sobre o processo de salvação pela graça mediante a fé. Esse processo de salvação pela graça mediante a fé não vem de nós, é dom de Deus. Quando Cristo nos salva, ele nos transforma, conforme Efésios 2:10. Então, o que a lição está apresentando aqui é um equilíbrio. Olha, o processo é pela graça, sim, mas essa graça nos transforma. Essa graça nos transforma. Vou até colocar aqui, né, não estava aqui, mas como a lição citou, é muito importante, né, acredito ser muito importante comentar sobre isso aqui, né? Veja só, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, então quer dizer, quando estávamos mortos em nossas ofensas, quando ainda estávamos mortos em transgressões, quer dizer, estávamos, já não estamos mais mortos em transgressões, se aceitamos a Deus. Somos salvos pela graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele. A que ressurreição ele está falando? A ressurreição espiritual. Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, a que ressurreição ele está se referindo aqui? A ressurreição presente. É a ressurreição espiritual, ou seja, deixamos de ser mortos espirituais, deixamos de viver mortos nas transgressões para ter uma vida de vitória com Deus, de uma luta contra o pecado, em que gradativamente vamos vencendo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aí vem o verso, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esse processo feminino, inclusive no grego, e isto masculino, não vem de vós, é dom de Deus. Então, o processo de salvação pela graça mediante a fé não vem das nossas obras, não são causa ou seja, as obras não são causa da nossa salvação, elas são a consequência necessária da salvação, porque Deus não apenas nos perdoa, mas nos livra do poder do pecado, nem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, feitura de Deus, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É muito evidente a relação que ele faz, ele deixa evidente para nós, olha, ainda que as obras não sejam a causa, elas são a consequência necessária, a consequência evidente da salvação em Cristo Jesus, que inclusive Deus nos criou para que andássemos nas boas obras, para fazermos, somos criação de Deus para as boas obras. Ele deixa muito evidente, ou seja, Deus nos concede o poder, e mais que isso, Ele nos criou para as boas obras. A intenção de Deus nunca foi que o ser humano pecasse, e muito menos que ele permanecesse no pecado, não é? Uma família que vive em pecado é basicamente o quê? Filhos que não honram pais e mães que lançam seus filhos à ira constantemente, maridos e esposas que não vivem um bom relacionamento, mulheres que não respeitam os maridos que não amam a esposa como o próprio corpo e cuidando delas e obviamente de toda a família. Ou seja, um grupo de pessoas em pecado é um grupo de pessoas que basicamente é o quê? Não tendo Deus acima de tudo, único e exclusivamente Deus, colocam outros deuses em sua vida. Passam a ter as imagens, a escultura, outros seres como seus deuses e, consequentemente, colocam às suas voltas imagens desses seres para idolatrá-los, seja no futebol, seja nas artes, seja nos filmes, nas novelas, na música, inclusive na música cristã, dita cristã muitas vezes. Ele também vai fazer o quê? Ele não vai ter a devida concepção de Deus, então muitas vezes vai tomar o nome de Deus em vão. Também vai fazer o quê? Não vai dedicar um tempo necessário para uma vida, um tempo necessário tanto na semana para Deus, e nem um tempo exclusivamente para Deus, assim como é no quarto mandamento. Também não vão honrar pais e mães. Também vão, seja por palavras ou ações, constantemente expor pessoas à morte, seja ela física, seja ela espiritual.
especificamente da física, mas também espiritual, também vão fatalmente entrar em adultério, vão transgredir esse mandamento. Eles também vão mentir uns para os outros, vão dar falsos testemunhos, vão cobiçar as coisas uns dos outros. Correto? Então, vão furtar, vão fazer negócios fraudulentos, vão seguir a multidão para fazer o mal. Sabendo a necessidade de fazer o bem, de ajudar uma pessoa, vão se omitir. Sabendo a necessidade de alertar a igreja, vão se omitir. Sabendo a necessidade de mudar a si mesmos, vão se omitir. Muitas vezes se omitir de fazer alertas para a igreja para não precisar mudar a própria vida, quando na verdade é o contrário. Nós devemos alertar uns aos outros constantemente. Então, basicamente, uma vida em pecado é uma vida em constante destruição, em constante desajuste. Não é essa a vontade de Deus para os seus filhos. Então, obviamente, Ele nos livra do poder do pecado gradativamente também. O fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve lembrar a humildade e profundo exame de coração, por parte de todos os que lhe professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade, terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Então veja, ela não está falando aqui que eu vou olhar para mim e falar, eu sou um miserável, vou continuar miserável. Não é isso que ela está falando. Até porque não é esse o propósito da Bíblia. Quando Paulo fala miserável, homem que sou, quem me livrará do homem dessa morte, logo mais ele fala, dou glórias a Deus, porque com a mente, com o homem espiritual, sigo a Deus, ainda que com o homem carnal ainda esteja sujeito, vez após outra, ao pecado. Então ele fala, dou graças a Deus, porque apesar de ter ainda parte do homem carnal em mim, o homem espiritual está gradativamente se sobressaindo. Então, ainda que me sinta miserável em alguns momentos quando eu caio, eu sei que eu não posso continuar sendo miserável, até porque o conselho bíblico do Apocalipse não faria sentido se fosse para continuarmos sendo miseráveis. Ele fala, é pobre, cego, miserável e nu, mas ele fala, aconselho-te de mim que compre o quê? Ouro refinado, colírio para que vejas, ouro para que enriqueças, então vou deixar de ser pobre e miserável, colírio para que vejas, então vou deixar de ser cego, vestes, então vou deixar de ser nu. Então o conselho de Deus é, olha, para que você vai continuar assim se você tem acesso? Se Deus está te dando acesso a tudo isso, para você se livrar de tudo isso. Então veja que existe uma confusão muito grande muitas vezes na nossa mente ao examinarmos o que está na Bíblia. Olhamos a parte que Deus fala da situação do povo, mas nos esquecemos que nesse mesmo momento Deus fala, olha, para que vocês vão continuar assim? Olha aqui, estou dando para vocês a condição de mudança. E o que ele fala? Se a pessoa não aceita o conselho, ele fala, olha, eu vou voltar aqui, só que a situação vai ser diferente. Como vocês rejeitaram o que foi determinado por Deus, o que vai restar para vocês? A perdição, as consequências dos maus atos. Então isso é muito sério, muito importante. Quanto mais de perto vir o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem. E o que é desejar ser conformados à imagem de Cristo? É desejar uma mudança na vida constante. Não vai ter nenhum momento em que eu vou olhar para minhas obras e falar assim, não, já estou no nível bom, não preciso mais continuar. Pelo contrário, nós vamos olhar e falar assim, eu preciso continuar a me santificar, preciso continuar a mudar minha vida. E tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Então saberemos que tudo aquilo que fazemos, toda a vitória que obtivermos contra o pecado, saberemos que é a nossa entrega a Deus, recebendo dele o poder para vencer contra o pecado. Saberemos que não é pelo nosso poder. Mas, embora devamos reconhecer nosso estado, embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus. Ou seja, Cristo fala, olha, os meus méritos salvam a eles. Então a causa da salvação deles
É a graça. No entanto, nós vamos fazer o quê? Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a Bíblia toda, vamos olhar para Deus e não apenas para Cristo, obviamente. Vamos olhar para Deus como um todo, vamos olhar para a palavra de Deus como um todo e falar: é assim que eu preciso ser. Eu sei que Deus, Ele fala constantemente na Bíblia: olha, eu estou dando isso, essa lei não está longe de vocês, não está longe de ser obedecida. Eu dou o poder para que vocês obedeçam. É isso que Ele fala. Isso é o que a Bíblia ensina, não é? Então, quando nós olhamos a Bíblia no seu conjunto, nós entendemos tudo isso. Então, vamos lá, Apocalipse 20. Aqui nós temos o contexto do milênio, né, dos 1000 anos, né? Aqui, prendeu o dragão, a antiga serpente. Vamos lá no verso 12, né? Então, Satanás engana Gog e Magog. Alguns falam da questão de Gog e de Magog, né? Mas um grupo de pessoas que claramente se rebela contra Deus e vai lutar contra ele. Cercam Arraial dos Santos, cidade amada. Então vamos lá. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. Livros foram abertos. Estavam de pé diante do trono. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, basicamente, o quê? O que eles fazem? Ora, o que fizeram? Bom, pecaram contra Deus. O que fizeram? Se arrependeram ou simplesmente continuaram na rebeldia? Ah, eu erro mesmo, não estou nem aí. Ou fizeram como aquele filho que disse para o pai: olha, vou fazer e não fez. Será que constantemente essas pessoas fizeram isso? Olha, pai, eu sei que eu estou errado, eu vou mudar. Não mudaram. Olha, pai, Deus, eu vou mudar. Não mudavam. Ou seja, o que fizeram? Quais foram as obras? As obras demonstraram quebrantamento, arrependimento, reconhecimento da necessidade de mudança, de receber o poder de Deus, ter a mente de Cristo, ou ficou só da boca para fora, se omitindo diante dos erros ocorridos dentro e fora dos campos de batalha, dentro e fora do grupo a que pertenciam, como nós como cristãos agimos. Uma cena magnífica, terça-feira. Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares e nos apontam para os acontecimentos dos últimos dias da história da Terra. Profecia, em geral, é um assunto difícil. Não é? Então, assim, muitas vezes as pessoas elas têm essa ideia de que se elas pegarem lá a coisinha, a receita pronta, aquilo é estudar profecia. Não. A única forma de estudar profecia é entendendo por que se chegou àquela conclusão. Profecia não é impossível, obviamente, mas é difícil de se entender. Então, existem profecias que até hoje nós lutamos para compreender. Existe uma dificuldade em se delimitar exatamente o que estava no passado, o que está no presente, o que estará no futuro. Extremamente difícil. Se você tem dúvida, pegue a sua Bíblia, leia o texto bíblico. Não pegue a situação pronta. Falaram isso, alguém falou isso, alguém falou aquilo. Pegue o texto bíblico e veja a situação. Ou seja, pergunte como aquelas pessoas chegaram àquela conclusão. Por que tal escritor, tal escritora escreveu tal coisa? Como ele chegou àquela conclusão? E aí você vai ver a dificuldade, não é? Existem muitos textos proféticos que não fluem assim como uma história bíblica, em que você lê e ali muitas vezes não existem, se existir é um ponto ou outro, mas em geral a história é possível compreender o que está ali, não é? Em profecia existem algumas dificuldades. A profecia de Apocalipse existe uma dificuldade. Daniel 10, em especial capítulo 11, existe uma dificuldade de se entender ali. Existe o meio do caminho ali, é difícil de se entender, né? Então, e por isso nós precisamos nos dedicar tempo, paciência para entender esses textos. E uma das coisas seria o quê? Analisar em conjunto, né? A lição, evidentemente, ela fala de Daniel e Apocalipse, de serem lidos em conjunto. Existem semelhanças nos livros que nos ajudam muitas vezes
a entender melhor os livros um em relação ao outro, mas se você ler Apocalipse, por exemplo, você vai ver que existem muitos termos que estão em vários outros pontos da Bíblia. Então, e existem outros profetas também, muitas vezes olhando o padrão de escrita em outros livros proféticos, né? Nós temos profetas maiores, menores, né? Então, nós temos, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí nós temos lá os 12 que são conhecidos como profetas menores, porque o livro é menor, não que o profeta tivesse uma importância menor que a dos outros. Então são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos esses livros têm relação com profecias. Existem outras profecias em outros lugares da Bíblia também, mas esse, em especial de Ezequiel a Malaquias, nós temos lá livros proféticos. Então, é importante termos a noção desses livros, não é? Quanto mais estudarmos esses livros, mais teremos condições de entender o livro de Daniel em conjunto com o livro de Apocalipse. O Apocalipse proclama que chegou a hora do juízo, enquanto Daniel revela quando o juízo começou. Em Daniel 7, Deus revelou a história do mundo ao profeta. Nações surgem e caem, poderes perseguidores oprimem o povo de Deus. Depois de descrever Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Babilônia, Média Pérsia ou Império Medo-Persa, Grécia, aí existe uma pequena variação aqui, mas vamos deixar como Grécia, né? E Roma, que basicamente é isso, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. A desintegração do Império Romano, ou seja, um império que se divide e depois não consegue mais se unir, que tenta se unir, mas não consegue mais se unir. Ou seja, continuam, de certa forma, dominando, mas não talvez com a mesma hegemonia, com a mesma característica dos impérios anteriores. Perseguição da igreja por 1260 anos, que seria, que nós vamos ver ali, né? Tempo, tempos, metade de um tempo. Deus dirigiu a mente de Daniel para um glorioso evento celestial que endireitará tudo. Deus desvia a atenção do profeta da ascensão e queda das nações e dos poderes opressores da terra, para a sala do trono do universo e para o juízo final de Deus, quando ele corrigirá todos os erros e estabelecerá seu reino eterno de justiça. Deus levou Daniel em visão profética do caos e conflito da terra para as glórias do santuário do céu e para a sessão da Suprema Corte do Universo, onde Cristo, o legítimo governante desse mundo, receberá de seu Pai o reino que é seu por direito. Leia Daniel 7, 9, 10 e 13 e descreva o que o profeta viu. Qual é o resultado desse juízo? Também aqui como complemento tem os versos 14, 26 e 27. Tudo em Daniel 7. Então, foco aqui na lição de terça, Daniel 7. Então, vamos lá. Aí ele faz um paralelo de Daniel 7, 25 com Apocalipse 12, versos 6 e 14. O destino de toda a humanidade é decidido no tribunal do céu. O certo prevalece, a verdade triunfa, a justiça reina. Então, inclusive no Apocalipse fala o quê? De um reino onde habita justiça. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas e espetaculares das Escrituras. E a boa notícia? A boa notícia é que termina muito bem para os fiéis investidos da justiça de Cristo. Jesus se aproxima de seu Pai Celestial na presença dos governantes do universo. Seres celestiais se aglomeram ao redor do trono de Deus. Todo o universo de seres não caídos se admira com essa cena do juízo. O longo conflito travado está prestes a acabar. Então vamos lá. Daniel 7, versos 9, 10 e 13. Então, qual é o contexto aqui? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve sonhos e visões, né? Quando estava na sua cama, escreveu o sonho, relatou as coisas, e ele viu os 4 ventos do céu agitando o mar grande, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, primeiro como leão, asas como de águia,
Enquanto olhava, foram arrancadas as asas, levantado da terra, posto em pé como um homem e dado o coração de homem. Então, uma mudança, né? Um reino que começa totalmente como leão, depois obtém asas de águia, e depois é levantado como homem e é dado um coração como de homem, ou seja, em constante mudança. Segundo animal, semelhante a um urso. Ele se levanta de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. Ele fala, levanta e devora muita carne. Depois continua, um outro parecido com o leopardo, semelhante a leopardo. 4 asas de ave, né? O leão recebeu o quê? 2 asas, depois ele perde as asas, né? É retirado. Esse recebe 4. E tinha 4 cabeças, foi-lhe dado o domínio. E depois continua olhando. E aí, veja, esse próximo animal é bem diferente de todos os outros. Olha como ele é citado. Os outros são impressionantes, mas olha como esse é citado. Quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então veja, a ênfase é muito grande nesse animal. Ele fala, olha, veja a forma que ele fala em relação aos outros, né? É claro que nós temos aqui no verso 5, né, levanta e devora muita carne. Mas veja aqui, ele fala que além de tudo isso, olha como ele fala, terrível, veja, olha como ele enfatiza esse animal, terrível, espantoso, muito forte, ou seja, dando a ideia de que é um reino muito mais poderoso, muito mais perigoso do que os anteriores, muito mais forte. Dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços. Olha, ele tem característica dos outros e ainda mais. Pisava aos pés o que sobejava, ou seja, ele é muito pior do que os outros. Diferente de todos os outros, tinha 10 chifres. Ele, ó, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. Então, quando ele fala chifre pequeno, ele não quer dizer um reino frágil, não, um reino que surge e permanece frágil. Não, ele fala de um reino forte o suficiente ao ponto de que 3 dos primeiros chifres são arrancados quando ele sobe. Nele havia olhos como de homem. Lembra do primeiro reino que recebe o coração de homem? Aqui ele tem olhos como de homem, boca que fala grandes coisas, fala com arrogância. Aí nós entramos no verso 9. Diante desses 4 reinos de Daniel, aí entra o verso 9. Dentro desse contexto terrível do reinado aqui no mundo, ele fala, continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dia se assentou. Sua veste branca como a neve, cabelo como a pura lã, trono, chamas de fogo, rodas de fogo ardente. Um rio, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Lá nós vimos livros, aqui nós vimos livros, lá nós vimos juízos, aqui nós vemos juízo. Lá fala da perseguição ao povo de Deus, com bestas. Aqui fala de grandes animais, dos seus reinos, fala do quarto animal terrível, espantoso, diferente. Ele devora, pisa aos pés o que sobeja, ou seja, não sobra nada diante desse reino. Ou seja, e aí ele fala, diante disso, o ancião de dias aparece, assentou-se o juízo, abriram-se os livros, iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros, foi tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, esse é um dos pontos muito importantes, ou seja, toda vez que vamos falar de alguma coisa, temos que olhar o que está no texto. E olhando nas visões, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, fizeram chegar até ele, e foi-lhe
dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino tal que não será destruído. Então veja, aqui ele fala do quê? Ele fala de uma mudança completa. Ele fala de um reino que não passará, ou seja, em meio a todo esse caos dos reinos, ele fala que surge um reino que vai pôr fim a tudo isso, onde vai habitar a verdadeira justiça. 26 e 27. O juízo será estabelecido, tirarão o seu domínio para destruir, para desfazer até o fim. Ou seja, esse reino que vai abater a 3 reis, que vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, cuidar e mudar os tempos e a lei, a quem o povo será entregue por um tempo, tempos e metade de um tempo, esse reino, ele vai ter fim. O juízo vai ser estabelecido, vão tirar o domínio dele. O reino, domínio e majestade do reino debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino será eterno. Todos os povos servirão e lhe obedecerão. Então, é para ler e descrever o que o profeta viu. O profeta viu reinos. O profeta viu enquanto os reinos aqui estavam se alternando aqui no mundo, o que ele vê? Ele vê Filho do homem, ele vê o reino sendo dado a esse filho, ele vê posteriormente esse filho alcançando o reino eterno, onde habita a justiça, desfazendo todos os reinados, ou seja, mesmo esse reino forte, terrível, poderoso, diferente de todos, não resiste quando o Filho do homem vem para estabelecer o seu reino. Um vislumbre do céu. Em Apocalipse 4, João contemplou uma porta aberta no céu e recebeu um convite. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Jesus convidou o apóstolo a olhar pela porta aberta no santuário, para ver as cenas do grande conflito, do conflito entre o bem e o mal. Somos testemunhas de questões que estão sendo decididas na corte celestial. Leia Apocalipse 4, 2 a 4. Que semelhanças há com a cena do juízo em Daniel 7? Obviamente, Apocalipse 4 apresenta uma cena na sala do trono. Deus o Pai assenta-se no trono cercado por seres celestiais. Há 24 anciãos. No antigo Israel havia 24 divisões do sacerdócio levítico. Esses sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo declara que são geração eleita sacerdócio real. Somos, né? Talvez esses 24 anciãos representem todos os redimidos que um dia se alegrarão em torno do trono de Deus. Ou talvez representem as pessoas ressuscitadas na ressurreição de Cristo e que ascenderam ao céu com ele. Então veja que há variantes na própria interpretação adventista. Por quê? Porque se reconhece a dificuldade da interpretação do texto. De qualquer forma, isso é uma boa notícia. Alguns dos redimidos da terra ao redor do trono de Deus, eles enfrentaram tentações assim como nós enfrentamos. Pelo poder do Espírito vencemos. Estão vestidos de branco, simbolizando a justiça de Cristo, que cobre e purifica os pecados, tem coroa de ouro na cabeça. Vemos um trono no céu assentado sobre ele, as seres celestiais cantando, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, as coisas por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então vamos lá, Apocalipse 4, 2 e 4. O verso imediatamente anterior, o verso 1, é o anjo chegando a João e fala: olha, venha e eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Aquilo que aconteceu até Apocalipse 3, né? Então até o final de Apocalipse 3, as coisas que aconteceram, ele fala: olha, vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Ele fala que foi arrebatado em espírito, eis um trono estava posto no céu, assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Veja que o ambiente é muito parecido com o que Daniel vê, né? Ou seja, glória, majestade, o aspecto, né? Ao redor do trono havia 24 tronos. Ao redor do trono havia 24 tronos. E vinha assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro.
Do trono saem relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele repete a questão dos 7 Espíritos, né? Havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante a cristal. No meio do trono e ao redor dele, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E aí ele vai falar da característica dos animais. Leão, o segundo, semelhante a bezerro. O terceiro, rosto como de homem. Quarto, semelhante a uma águia voando. Então, ele vai dar a descrição aqui. Veja que o ambiente é muito parecido. Veja que é um ambiente de glória. Veja que é um ambiente em que o trono está posto. Veja que é um ambiente em que há adoração a Deus. Constantemente, Deus está vendo as coisas que acontecem. Ele é glorificado. Existe o aspecto do julgamento no Apocalipse, não é? E Deus é reconhecido como o merecedor de toda adoração. Ele é o Criador, Ele sabe como fazer, Ele sabe como Ele é o Criador, então Ele sabe como nós funcionamos, Ele sabe o que é melhor para nós, para todos os seres que existem. Em Apocalipse 5, de 1 a 5, mais uma vez vemos um trono. Há um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com o selo divino. Ninguém no céu ou na terra podia abrir o livro. Seres celestiais tremem, o problema é sério. Nenhum ser angelical pode representar a humanidade no juízo final da terra. João chora, porque ninguém pode abrir o livro. Então, um dos anciãos, um dos seres humanos resgatados da terra, fala palavras de encorajamento ao coração de João. Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro. João contempla a resposta final para o problema do pecado em Apocalipse 5:5. O idoso profeta contempla a única maneira de absolver os pecadores no juízo final. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então preste muita atenção nesse livro quando você for ver a referência a livro lá na frente em Apocalipse. Então vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Leia Apocalipse 5, de 8 a 12. Como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e nos redimir. Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade, pega o livro do juízo e o abre. Todo o céu irrompe em louvor. Sua ressurreição, seu ministério, provém salvação para todos. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus, pois fala do fim do reinado do pecado e da libertação. Algo pode ser mais encorajador? Não precisamos temer, o juízo é proferido em favor do povo de Deus. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. O juízo, a Bíblia, ela revela as duas coisas, né? Revela o quanto caímos, o quanto Deus está disposto a nos resgatar e o quanto Ele está disposto a nos oferecer a graça e nos libertar do poder do pecado. Vamos lá, Apocalipse 5, 8 a 12. Então, aqui o contexto que a lição fala, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Existe uma variante que diz escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Então, existem essas duas visões, né? Existe a questão de que ele está escrito por dentro e por fora, ou seja, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E uma outra que diz assim, que na realidade eu teria dito, está tudo escrito por dentro e por fora está selado com 7 selos, né? Então, o foco nesse momento está no quê? Nos selos. Ele fala assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Para abrir o livro, é preciso romper os selos. Então, ou seja, quem é digno de romper os selos para que possa abrir o livro e ler o seu conteúdo? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, veja que a questão aqui não tem só a ver com a questão de pecado ou não, porque nós somos pecadores, mas os anjos de Deus não são pecadores, os anjos que estão com Deus. E ele fala, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, existe uma questão muito mais complexa aqui do que está além de ser ou não pecador. Existe um pré-requisito aqui. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Então dos anciãos disse, né? Olha, esse que nós já lemos aqui a qualificação dele, ele é digno. Ele venceu. Um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus. Tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Os 4 animais dos 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Então ele pega esse livro, recebe a glorificação, a adoração, todo o louvor, né? Harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, um cântico novo, né? Fala: digno é de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, esse é o requisito para que ele pudesse abrir o livro. Ou seja, ainda que outros estivessem ali sem pecado, que não tivessem pecado, é por isso que ele é digno de abrir o livro. Ou seja, essa é a condição para que ele abra o livro. Para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, animais, anciãos, milhões de milhões, milhares de milhares, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Ou seja, ele é digno, né? De todo louvor, toda glória, de tudo que for possível. Como todo o céu reage ao anúncio? Com uma grande festa, né? Com uma grande honraria a Deus, né? Sexta-feira. Observe as fortes relações sobre a condição do povo de Deus nos últimos dias. Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente com coração quebrantado. Coração quebrantado. Fervorosa fé pleiteará perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Está plenamente consciente da pecaminosidade de sua vida. Vê sua fraqueza e indignidade. Ao olhar para si mesmo, fica a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para acusar, como esteve ao lado de Josué. Aponta as vestes imundas, caráter defeituoso. Mas que vestes imundas? Veja, quem estiver com vestes imundas é porque não seguiu o conselho de Deus. Porque Deus fala o quê? Aconselho-te a comprar o quê? Vamos lá? Qual é o conselho que é dado para essa igreja? Por que estão com vestes imundas? Então, quem são esses? São os que estão resistindo. Veja, aconselho que compre ouro provado para que enriqueça, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, por que eles estão com... vamos ver aqui. Vestes imundas. Porque não estão comprando as vestes brancas? Então veja, tudo é preciso analisar dentro do seu contexto e sujeito ao que está escrito na Bíblia. Não é o contrário. Não é a Bíblia que se sujeita aos escritos extrabíblicos. Os escritos extrabíblicos se sujeitam à Bíblia. Então veja, quem buscar essas vestes brancas, quando eles estiverem assim, eles vão fazer o quê? Eles vão cada vez mais querer seguir esse conselho de buscar as roupas brancas e não permanecer com as vestes sujas. Apresenta fraqueza e descaminho. Satanás possui exato conhecimento dos pecados que ele tentou acometer e apresenta esses pecados como exageradamente graves. Não podes, ó Senhor, isso fazer com justiça. Teu trono não se achará fundamentado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada a sentença. Embora os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal. E esse é o ponto. Cometeram pecado, mas não se entregaram ao domínio do mal. Abandonaram os pecados e buscaram o Senhor com humildade de contrição. E o pedido e o divino advogado pleiteiam em seu favor. Isso é o que acontece. Que Deus os abençoe. Finalizemos com uma oração. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoa por nossos falhas e pecados. Aperfeiçoe a nossa mensagem na vida de cada um de nós. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo. Graça e paz.